O texto diz assim: por isso, Adonai, ou o Senhor, por isso o Senhor falou a Moisés: dirija-se ao povo, separe-o para mim hoje e amanhã, fazendo com que lavem suas roupas, e prepare-o para o terceiro dia, pois no terceiro dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai ante os olhos de todo o povo. Uau. Você percebe aqui que existe uma instrução, uma ordem. Deus comunica com Moisés o seguinte: prepara o povo. Por quê? Porque eu vou descer sobre o monte. Olha a promessa que Deus está fazendo para nós. Ele vai descer sobre nós. Ele vai vir sobre nós. Só que essa é a expectativa. Só que não basta apenas um uau! Existe uma ordem para que a gente cumpra antes de Deus descer. E aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se você continuar lendo o texto, como a gente vai ler ao decorrer das mensagens, Deus desceu sobre o monte. Adonai apareceu para eles, a glória de Deus foi manifesta. Mas antes disso, houve uma preparação, houve uma ordem. E eu queria que vocês entendessem que isso aqui é uma condição. Repete comigo, condição. Beleza? Não foi uma ideia, não foi uma sugestão, foi uma condição. Deus não disse assim: olha, Cleverson, o que você acha de você se separar uns 2 dias? Porque no terceiro dia eu vou aparecer para você. Não. Ele falou: ordene ao povo que se separe, pois eu vou descer. Então é uma condição, beleza? E aí eu queria trabalhar com vocês, porque esses são os preparativos para a gente experimentar a glória de Deus. E aí a palavra que chama a atenção aqui é a palavra consagrar, que por vezes ela pode parecer difícil, complicada, um desafio e por aí vai. Mas a palavra consagrar, ela no original é a palavra kadosh, que significa separe para ser santo, preparar, dedicar, ser colocado à parte. E aí eu queria definir melhor essa palavra de consagração. E aí eu coloquei como pertencer em exclusividade. Então nós nos preparamos, nós nos separamos, nós ficamos separados para alguém, porque nós vamos pertencer em exclusividade. Então, vamos recapitular aqui de novo. Quando Deus aparece para Moisés e fala assim: mande que o povo separe, ele não estava um Deus carrancudo falando assim: separa esse povo nojento para ver se eles ficam bonitinho para aparecer na minha presença. Não, ele chega para Moisés e fala assim: mande que o povo se separe porque eles serão exclusivos meus. Mande que se prepare eles porque eles serão meus, totalmente meus. Então a palavra aqui não é uma palavra dura de uma limpeza, de uma sujeira, de uma nojeira, mas sim de um privilégio, de um amor, de uma santidade e de um interesse de Deus em nós. Vocês entendem isso? E aí quando eu fiquei pensando na palavra separado, eu pensei em uma situação que talvez você já passou. Quando você entra numa loja, e aí você imagina que você entrou numa loja daquelas de 1001 utilidades, que tem 1 milhão de utensílios na loja, várias prateleiras, e aí você começa a procurar aquilo que é do seu interesse, e aí quando de repente você está olhando algumas coisas, e aí tem um papel de sulfite colado embaixo e escrito assim, ó, separado. Já vivenciaram isso? O que isso significa? Que aquilo ali está separado para alguém. Então a palavra consagração é exatamente isso. Aonde existe milhões de pessoas, existe um povo que está separado para alguém. E que ninguém tem o direito de pegar. Porque se eu chego na loja e eu pego aquilo que está separado e chego no caixa, eu falo, não, já havia um recado, isso está separado. Isso não tem mais domínio sobre ninguém, é de alguém.
E assim como a palavra significa separado, ela também significa preparado. Então, eu dei o primeiro exemplo aqui, que é de separação para alguém, mas também tem a ideia de preparação. Então, não é apenas ser para alguém, mas é ser para alguém preparado para esse alguém. E aí eu queria manter esse mesmo raciocínio. Agora imagina comigo que você foi numa gráfica, igual essa gráfica da pulseirinha aí. Aí eu cheguei na gráfica lá, falei, eu vim buscar as minhas coisas. Aí a atendente falou assim, só um minuto, porque está sendo preparado com carinho para você. Vocês conseguem entender isso? Então a preparação, quando estava sendo feita a pulseira, ela estava sendo preparada para mim. Então, o que significa que é consagração? Quando você é separado para alguém e preparado com carinho para esse alguém. Então, quando Deus dá a ordem, dá a condição de ser separado e preparado, é porque Ele quer exclusividade. Então, é como se a gente hoje, de uma maneira um tanto quanto engraçada, estivesse falando, Senhor, eu já estou separado para Ti. E hoje eu vou me preparar com carinho para ser seu. Então comigo. Amém? E aí, beleza. Nossa, Lê, muito bom, entendi, cara, sou separado. Tem uma plaquinha em mim, separado para Deus. E quando Deus vem me encontrar, eu estou sendo preparado com carinho para Ele. Uau! Mas por quê? Por que está preparando com carinho? Por que está separado? Por que me lavar? Por que me limpar? Por que me santificar? Por quê? Por que Deus está pedindo isso? Que tipo de Deus é esse? E aí eu queria que a gente abrisse lá em Hebreus, capítulo 12 agora. A gente vai ler bastante a Bíblia, amém, gente? Amém. Glória a Deus. Hebreus, capítulo 12, a gente vai ler a partir do versículo 18. Hebreus 12, a partir do versículo 18. Antes da gente ler, deixa eu só contextualizar vocês, porque o próprio escrito vai nos trazer clareza. Mas eu queria contextualizar o que está acontecendo aqui. O autor de Hebreus, ele está instruindo o pessoal a se separar. Quem está me entendendo? Então a gente está dentro do contexto aqui, ele está falando, a gente tem que se separar, a gente tem que se consagrar. Só que para ele explicar isso para a igreja neotestamentária, ele vai pegar como pano de fundo o que aconteceu lá com Moisés. Então ele vai falar, aconteceu um rolê lá quando os caras foram ver a glória de Deus em Monte Sinai. E aí ele vai trazer algumas coisas que é importante para nós hoje do porquê a gente se separar, beleza? Então vamos lá. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão e a tempestade, ao soar da trombeta e ao soar de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse, estou apavorado e trêmulo. Então ele acabou de descrever todo o espetáculo terrível que aconteceu no dia que o Senhor desceu sobre o Monte Sinai. Só que olha a afirmação dele. Mas vocês quem? A igreja, nós aqui, nós que estamos aqui. Mas vocês, chegaram ao Monte Sião. Uau! A Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos, em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Uau! Então, o que basicamente ele está falando? Gente, quando Deus desceu lá no Sinai, foi horripilante. Meu Deus, foi um espetáculo horrível. Teve trombeta, teve tempestade, teve fogo. Quem tocasse no monte ia ser apedrejado. Moisés ficou trêmulo. O povo não queria nem ouvir Deus falar.
mas vocês, não, vocês são diferentes. Vocês chegaram na Jerusalém celestial, em milhares de anjos. Vocês estão de boa. Vocês estão na igreja dos primogênitos. O nome de vocês está escrito. Vocês estão sobre a mediação, não de Moisés, mas do próprio Cristo. Que o sangue dele fala maior do que qualquer sacrifício. Uau! Ia ser muito uau se o texto parasse aqui. O problema é que o texto continue foi ruim. Continua. Olha que categórico. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aqueles que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós. Meu Deus. Se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete ainda mais uma vez abalará não apenas a terra, mas também o céu? As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado. Isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. Então, pausa aí. Olha o autor de Hebreus, ele falou, show, né? Caraca, Monte Sião, uhul! Só que cuidado. E aí é interessante, pelo menos na minha Bíblia aqui, tem um ponto de exclamação. Então a ideia é, cuidado! Por quê? Para que você não rejeite aquele que fala. E aí ele fala uma coisa muito forte, ele fala assim, se aqueles que rejeitaram lá no espetáculo terrível não foram poupados, quanto mais a nós que estamos ouvindo direto dos céus. E aí então ele começa a afirmar coisas que Deus vai abalar e tudo mais. E aí lá no final então ele vai dizer, você que recebeu esse reino, seja agradecido. Oh, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Só que aí ele dá um padrão, repete comigo, padrão. Ele não dá uma sugestão, mas uma condição. Mais uma vez, adoremos a Deus de modo aceitável. Se ele afirma que nós temos que adorar a Deus de modo aceitável, é porque existe adoração que não é aceitável. Porque se adorar fosse o jeito que você quer, não teria a necessidade dele falar que tem uma coisa que Deus aceita. Porque se eu preciso afirmar que eu aceito uma água gelada, é porque eu rejeito a que não é gelada. Então, só é possível dizer que eu aceito algo se existe rejeição de outra coisa. Então, por isso a necessidade de ter uma plaquinha nas minhas costas, separado para alguém, e estar em constante preparação para esse alguém, porque ele tem um jeito aceitável de ser adorado. E aí ele dá o padrão aqui agora, com reverência e temor. Com reverência e temor. Ah, eu sou lá da CMD, os chatão lá que quer que a gente fique em pé durante 1h20 minutos. Não, mano, chatão então é o Deus que você crê. Porque você precisa ter reverência e submissão. Você precisa ter reverência e temor. Vamos lá, alguém. Ah, eu sou lá da turma do Retiro, que não tem piscina, que é 65 cultos em 3 dias. Porque é reverência e temor. Ah, Leandro, você está falando que você é contra isso? Não. Vamos marcar um dia aí para a gente nadar o dia inteiro, fazer churrasco e isso ser para a glória de Deus. Amém. Mas se você quer ver a glória de Deus nesses dias, nós precisamos de reverência e temor. E aí, isso pode ser um pouco... É um gancho para a próxima pregação. Porque se eu celebro com reverência e temor, isso é festa no céu. Se eu celebro sem reverência e temor, isso é farra. Faz sentido? Então vamos celebrar, mas com reverência e temor. Por quê, né? Agora a gente chega definitivamente do porquê você é separado, do porquê você se consagra, do porquê você é preparado. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Eu preciso que você, se você está com a sua Bíblia, aí você grife essa palavrinha
é fogo consumidor. Porque isso muda tudo. Porque se Deus se manifestasse como fogo, estava resolvido. Porque ele falava assim, bom, hoje eu vou ser vento, amanhã eu vou ser água, depois da manhã eu sou fogo. Só que a gente tem um problema aqui. Deus, ele é fogo. E ele não pode negar quem ele é. Então, quando ele fala assim, gente, se consagre e tenham reverência e temor, é porque eu não nego quem eu sou e eu sou fogo consumidor. Então se preparem. Se preparem porque eu sou isso. Eu não me manifesto assim, eu sou isso. Uau. Só que aí agora, talvez vocês comecem a ficar em crise, porque a mensagem estava leve, estava boa, e agora parece que a gente está degringolando e ficando muito pesado. Só que o mesmo Deus que se define como fogo, ele também se define em 1 João como Deus é amor. E porque ele é amor, ele mesmo prepara você para ele. Quem está me entendendo? Então Deus é fogo e é amor. E agora um pouquinho de teologia, tudo bem? Era pra vocês falar, tudo bem. Porque eu preciso resolver então a bagunça que eu fiz na mente de vocês. Porque, tô com medo, Leandro. Bem-vindo ao time. E medo é até a postura correta mesmo. Mas eu tô com medo. Nossa, ele é amor, mas ele é fogo. Ele me ama e tá vindo me buscar, mas aí também, cuidado, não me rejeitem, dá um culto aceitável. E aí a teologia vai explicar isso como a doutrina da transcendência e imanência. Vou repetir, transcendência e imanência. O que é isso? O que é esse palavrão aí, Leandro? Transcendência significa ir além. São coisas altas e fascinantes. São as manifestações sensíveis da grandeza de Deus. Então Deus, ele é transcendente. O que significa? Ele é alto, ele é santo, ele é sublime, ele é fogo consumidor, ele é poderoso, ele traz revelações da sua grandeza que são sensíveis, ele é muito além do que nós podemos imaginar ou pensar, ele é extremamente grande, ele é extremamente forte, ele é extremamente poderoso. Essa é a transcendência de Deus. Mas ele também é imanente. O que significa a palavra imanente? A imanência de Deus se refere a sua proximidade, seu parentesco com as suas criaturas. Meu Deus. É a familiaridade com o Senhor. Por isso que Zoe é a vida de Deus que vem do alto. Pergunta: qual é a vida de Deus que veio do alto? Jesus! A imanência. O que era transcendente se tornou imanente. Fez-se parentesco com as suas criaturas. Por isso que Moisés fala assim, a glória na face de Cristo é maior que a minha, que eu cobri o rosto, porque eu só vi a transcendência, mas vocês estão vendo a imanência. Vocês estão experimentando aquilo que é parentesco. Só que aqui é o pulo do gato. Não é porque ele é imanente que eu vou descartar a transcendência. Não é porque ele é parente, não é porque ele vem perto das suas criaturas que eu vou desconsiderar a transcendência gloriosa e poderosa e consumidora do seu caráter. E era como um texto fantástico que você não precisa abrir, você só ouve comigo. Que Isaías 57,15 define exatamente a imanência e a transcendência juntas. Olha que legal, Isaías 57,15. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Pronto. Só que você percebe que quando ele vai habitar perto de você, tem um padrão de novo. Contrito e abatido de espírito. Eu não habito em qualquer um, porque senão a minha transcendência vai matar. Então eu vou com a minha imanência naquele que é abatido e contrito de espírito. Vocês estão aí, gente?
Então, por isso é possível eu afirmar categoricamente, por meio da fé, que Deus vai fender os céus e vai revelar a sua transcendência entre nós por causa da sua imanência, porque nós vamos ter reverência e submissão. Nós vamos portar-se com temor, nós vamos nos separar, nos lavar, para que Ele revele a sua transcendência. Meu Deus! E por que esse anseio? Por que esse desejo? Por que essa fome pela transcendência? Porque você precisa ver a glória de Deus para você nunca mais ser o mesmo. Que é o que a gente canta. O que Paulo viu? O que João viu? O que os grandes homens da fé viram? A transcendência de Deus por causa do padrão de reverência e temor. Estão aí, gente? Então a gente vai se aproximar dele com maravilha e respeito. Você vai se portar como um bom filho que o pai ama, pois eu comecei a mensagem dizendo que ele é pai. E olha a experiência que eu tive durante o louvor. Foi a primeira vez que eu senti isso e eu comecei a chorar. Eu simplesmente comecei do nada a sentir saudade do Josh estar aqui. E aí eu comecei a ver ele do meu ladinho, assim. E aí eu comecei a sentir saudade dele. Eu acho que foi a primeira vez que eu senti isso como um ser humano. Saudade do meu filho. E aí Deus falou assim, eu permiti você sentir isso porque vocês pensam que vocês têm saudade de mim, mas eu também tenho saudade de vós. Porque eu sou um pai e eu quero estar perto do meu filho. Só que, mano, eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero ficar agarrado com você. Mas com respeito. Vocês conseguem entender esse paradoxo? E aí então, cara, temor pode ser definido por várias palavras. Mas essa manhã eu queria definir temor dessa maneira. Temor é uma submissão incondicional à vontade de Deus. Submissão incondicional à vontade de Deus. Como assim, Leandro? Simples. Vamos ler os amigos de Deus? Abraão era um amigo de Deus. Pausa dramática aqui. Abraão, amigo de Deus? A transcendência era amigo de Deus? Claro, por causa da sua imanência e por causa da postura de respeito de Abraão, ele almoçou com Deus. Então a expectativa é que nós vamos almoçar com Deus, porque nós somos amigos dele. Só que aí o que Abraão tinha que ele pôde almoçar com Deus? Ele tinha uma submissão incondicional à vontade de Deus. Ué, como assim, Leandro? Vamos lá. Gênesis 22. Preste bem atenção no que o texto diz, pelo amor de Deus. Gênesis 22, versículo 12. Estão aí? Gênesis 22, versículo 12 diz assim: ele disse, não estenda a mão sobre o menino, não lhe faça nada, pois agora eu sei que você é um homem que teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Uau, cara! O que está acontecendo aqui no rolê? Deus dá uma ordem, não uma sugestão. Entrega o seu filho. Deus não dá uma ideia, Deus dá uma condição. Entrega o seu filho. E Abraão sobe e vai imolar o menino, e Jesus só chega aos 45 do segundo tempo. E aí ele já está com a faca para matar, e aí Deus grita. Mano, não foi o vizinho, não foi um amigo, não foi um solitário no monte, foi Deus do céu gritando: não! Não faça isso. Aí Abraão, por que, Senhor? Porque agora eu vi que você é temente. Você tem reverência e submissão. Você está incondicionalmente debaixo da minha vontade. Você é temente, Abraão. Para tudo, que eu já providenciei o cordeiro para uma mesa que nós vamos almoçar junto agora. Vamos lá, alguém, cara. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Meu Deus. Estão comigo, gente? Vamos continuar. Vamos voltar lá para Êxodo 20. Está fazendo sentido de verdade, gente? Amém. Êxodo 20 e 20. Nós estamos continuando. Lembra que nós estávamos em Êxodo 19? Ó, limpa aí.
Agora, Êxodo 20 diz assim. Vou esperar, estou ouvindo uns barulhinhos de Bíblia. Êxodo 20 diz assim: Moisés respondeu ao povo: não temam, pois Deus veio apenas para testá-los e fazer que vocês o temam para que não pequem. Olha o que está acontecendo aqui. Separa aí, Idade. A Idade fala assim: beleza, mano, estou separado. Aí Deus desce nesse espetáculo que é a transcendência de Deus, e o Idade fala assim: não quer não? Nossa, eu estou desesperado. Esse negócio é terrível. Aí Moisés fala assim, e aí eu vou conjecturar para vocês entenderem como esse texto ele é até um tanto quanto engraçado. Ele fala assim: não temas, mas tenha temor. Ai, mas eu não estou entendendo. Então eu vou mudar as palavras. Não tenha medo, mas tenha respeito. Uau! E aí eu queria dizer, não tenha medo de sentir medo. Essa é a postura correta diante dele. É basicamente isso que Moisés está falando. Não tenha medo de sentir medo, porque medo você vai ter mesmo. Mas você não precisa ter medo, porque ele não vai te matar. Mas tenha medo, porque ele é transcendente. Você treme, e sabe qual é o efeito disso? É porque quando você vê a transcendência, você ter medo, porque isso revela a sua insignificância, a falta de mérito. E isso é muito bom, porque se você vê a transcendência de Deus e querer subir o monte, você não entendeu nada e você vai morrer. Então, quando eu vejo a transcendência, mesmo sendo amigo de Deus, a postura correta é ter medo. Porque eu falo, mano, só Jesus pode fazer por mim. Quem está me entendendo? Então, a postura correta é, não dá para nós. Mas por causa de Cristo, a gente pode. Jesus fez um caminho para mim. Uau! E aí eu queria fazer uma pergunta um tanto quanto pertinente agora para vocês essa manhã. Alguém aqui faz a mínima ideia do tipo de poder que vamos invocar? Alguém aqui tem a mínima ideia do que a gente está falando que a gente quer? Vocês já pararam para pensar e falar assim, o que a gente está invocando? O que a gente quer que possua a gente? Vocês têm a mínima ideia do que é Deus, mostra-me tua glória? E eu queria te falar que essa não é uma frase de efeito, esse não é um jargão de retiro, essa é a ideia, mostra-me tua glória. Senhor, se você tem coragem, faça essa oração comigo. Senhor, eu não estou repetindo uma frase vazia, mostra-me a tua glória, é o que eu quero de fato. É isso que eu quero definitivamente desejo. Ver a sua glória. Ai, ai, ai. Esse temor que Moisés fala, cara, não tenha medo de sentir medo. Esse temor que é bom, eu chamei ele de... é o que te mantém leal a ele. Porque quando você tem esse temor que não te deixa longe, mas te aproxima com uma certa reverência, ele é bom porque ele faz com que você leve Deus a sério. Então, se você quer definir a mensagem de hoje de manhã, defina de uma maneira. Vamos levar Deus a sério? Por quê? Porque agora eu preciso falar de um probleminha da nossa geração, da nossa sociedade, dos nossos aqui, de dentro. Falando das igrejas, não necessariamente a CMD, e não que a CMD não se exclua disso, muito pelo contrário. Hoje é dia de arrepender. A gente pegou a ideia da imanência de Deus, do parentesco de Deus, da amizade de Deus e corrompeu a transcendência. E aí você vive falando, mas a glória de Deus não manifesta mais. Eu acho que a culpa é do pastor. Eu acho que a culpa é da adoração que não cantou a música certa. Eu acho que a culpa é a luz. Eu acho que a culpa é XYZ. Não, a culpa é sua, porque você esqueceu que Deus é transcendente. E você quer tratar o seu paizinho do jeito que você acha que é conveniente, mano.
Não, você não trata Deus da maneira que você acha conveniente. Você trata Deus da maneira que Ele acha aceitável. Da maneira que Ele considera que é a maneira correta de o adorá-lo. Então não tem como, tipo, eu vou só ali, Deus entende. Não, Deus não entende. Vou repetir, Deus não entende. Não entende. E porque Ele não entende, Ele espera que você tenha a postura correta, Ele entregou o seu filho. Para perecer, porque você um dia falou, Deus entende. Aí falou, vou ter que enviar meu filho para morrer no seu lugar, porque eu não entendo. Quem está aí? Só que aí como você pode achar que esse Deus é ruim? Não. Ele te ama tão profundo, mas tão profundo, mas tão profundo, mas tão profundo, que Ele deu o teu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uau. E aí Ele te poupou do espetáculo terrível e te levou para Jerusalém Celestial, a igreja dos primogênitos. E aí sabe quem pagou o preço pelo espetáculo terrível? Jesus no madeiro, quando tudo escureceu e Ele padeceu por você. Só que aí, sabe o alerta que o Novo Testamento faz? Não faça desse ato de Jesus profano. Não pise na cruz de Cristo. Porque, ai de vocês, agora você entende o posicionamento de Deus. Ele está tipo assim, sabe por que vocês não podem brincar comigo na Nova Jerusalém Celestial? Porque custou meu filho. Então, ai de vocês. Para vocês está bonitinho, é uma Jerusalém Celestial, milhares de anjos adorando, anjos venham a adorar, e é isso mesmo, mas custou o sangue de Jesus. Ele fala mais do que de Abel, ele é o mediador, uau, mas então tomem cuidado. Consegue entender o autor de Hebreus agora? E a gente agora vai definitivamente para a mensagem. Porque beleza, eu fiz uma introdução aqui. Expliquei para você o porquê nós vamos falar sobre se lavar, se consagrar, se separar, o caráter de Deus, a paternidade de Deus, o padrão, Abraão, uau! Mas e aí? O que nós vamos lavar hoje? Beleza, Lê. Vambora. Eu tô com medo, mas quero ver o meu pai. Mas o que eu vou limpar? Vocês estão comigo? Porque a ideia do texto lá de Êxodo 19 era: consagrem, se preparem, se separem e se lavem. A palavra lavar aqui é a palavra pisoado. Alguém já ouviu essa expressão, pisoado? A expressão pisoado é o seguinte: é o processo de bater o tecido para tornar-o mais forte, consistente, espesso e limpo. Então, quando o texto fala assim, lavem suas roupas, não é tipo pôr na água assim, passar um amaciante, sabão em pó e estender na máquina de lavar, não. Isso é artificial. Ele falou, não, é pisoado. O que eu estou afirmando aqui é que você vai pegar um tapete e você vai bater nele. E aí você vai ficar batendo nele até que toda a costura dele fique forte, consistente, espessa e limpa, pronta para utilizar. Então não é, vou tomar um banho ali. Não, Deus vai bater em você essa manhã. Está me entendendo? Deus vai bater, por quê? Só para bater? Só por capricho de Deus? Não. Quem é caprichoso é Baal. Vamos lá, gente. Deus não é caprichoso, não. Deus é zeloso. Caprichoso é quando você faz por puro capricho, sem objetivo nenhum. Você só faz porque você acha que você quer. Deus não é assim. Deus é zeloso. Deus tem um propósito. Deus tem um preparo. Deus quer o seu próprio benefício. Por isso que nós não servimos a Baal. Vamos lá, cara. Como a gente está no retiro, eu quero entregar tudo que eu posso. E eu estou sentindo uma atmosfera de fome, então não perca a sua atenção. Qual é a diferença de Baal para o nosso Deus? É porque Baal é o seguinte, ele é caprichoso. Ele fala assim, se corte, porque eu te dou meia dúzia de dólares para você viver a sua vida. Eu sou caprichoso. Eu quero ver você ralar.
Tem um filho e entregue ele para mim, mas eu não vou gritar para poupar, não. Eu quero que você entregue para o Deus Maloque. E aí, quem sabe, eu faço frutificar a terra para você. Não, Deus não é isso. Deus não é carrasco. Deus, ele bate para que você amadureça. Deus, ele bate para que você se torne pronto. Deus, ele bate para que você se torne limpo. Deus, ele bate para que o caráter dele seja estampado em você. Estão entendendo? E aí, beleza, Lê. Eu achei que eu já estava apanhando, mas eu não estava ainda. Não estava ainda. Você só estava aprendendo quem Deus é. Agora sim a gente vai para a problemática. Porque quando me deram essa mensagem, definitivamente, você acha que eu sou pastor e tal, eu escolhi, fala você, não. Chegamos na reunião e me deram. Falou, fica com a mensagem mais dura que tem. Amém. E aí, eu queria ter pegado a glória. Mas aí falou, não, é lavar. Amém. Eu comecei a orar e eu falei, tá bom, Senhor. Mas é sobre o quê? Tipo, o que nós precisamos nos lavar? E aí eu queria ir com você em Êxodo 23 agora, versículo 1. Ai. Agora começa a mensagem de verdade, tá? Êxodo 23, 1. O texto diz assim: você não deve repetir falsos boatos. Não dê as mãos aos ímpios apresentando um testemunho perjuro. O que está acontecendo aqui? Pô, beleza. Se prepara, galera, porque nós vai subir. Show, terceiro dia, Deus vai descer, vai ser incrível. Aí Moisés fala, beleza. O povo fala, é isso. Aí Deus desce, o povo fala, quero não, vai você, Moisés. Aí Moisés sobe e tal, aí vai acontecendo os rolês. Aí Moisés começa agora a falar as ordens. Beleza, galera. Vocês não querem ouvir o estrondo do céu, que é a voz de Deus? Então eu vou ser o narrador dela. Por isso que Moisés é o mediador da primeira aliança. Porque a aliança era para ser dita pelo próprio Deus para o povo. Só que Deus começou a falar, os caras falaram assim, não, Deus não. Eu não estou aguentando. Fala para Moisés falar. Não é que nós não quer Deus. É que nós quer uma voz mais imanente. Porque essa está muito transcendente. Aí Moisés ele se torna o mediador da primeira aliança. Ele narra a voz. Beleza? E aí então ele começa a dar as ordens. Por que dessas ordens? Deus é chato? Deus é caprichoso? Não! Porque ele quer o bom convívio do seu povo. Ele quer que o seu povo replique o que está acontecendo no céu. Tanto que nós vamos ter uma mensagem de tipo assim, o céu na terra, o tabernáculo. É Deus tipo, vão viver no céu? Só que aí na terra. Vocês estão entendendo? E aí então ele começa a dar ordens. E aí dentro dessas ordens narradas por Moisés, o mediador da primeira aliança, ele fala, cara, vocês não devem repetir falsos boatos. Vocês não devem fazer testemunho de perjuro. E aí, trocando em miúdos, vocês não devem falar mal uns dos outros. Vocês não devem ter picuinha entre vocês. Vocês não devem fazer testemunhas mentirosas, línguas maldizentes. Vocês não devem rachar a aliança entre vocês. Conseguiram entender? E aí, eu queria trazer uma frase do Lutero que eu gosto muito dela. Que diz assim, não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. O que eu quero usar dessa frase do Lutero? Cara, eu não estou dizendo para você viver 1001 amores com seus irmãos da igreja para todo sempre, amém. Não, porque isso é impossível. Os pássaros vão voar sobre a sua cabeça. Você vai pensar em virar a cara, você vai pensar em falar mal, você vai pensar em separar, você vai pensar em não estar no mesmo ambiente. Coisas do tipo virão sobre a sua cabeça.
Por quê? Porque essa é a maneira com que o diabo destrói a aliança. E quando ele destrói a aliança, nós estamos fora do padrão. Nós não estamos reverente submissão. Então a transcendência de Deus não vem, a transcendência não vindo, a gente não vê, a gente não vendo, a gente não é, a gente não sendo, estamos condenados. Fez sentido? E aí então Deus fala, ame uns aos outros de verdade. E aí Lutero fala, pensamento, vontade, tentação, você não vai conseguir parar. Mas uma coisa está na sua mão. Você pode impedir que esses pássaros façam ninhos na sua cabeça. Então eu posso até ter tido uma dificuldade com o Felipe e pensar em me separar dele, mas tomar a decisão de estar perto dele. Porque o que é deixar com que esse pássaro faça um ninho? É o Felipe para lá, eu para cá e vamos caminhando para o céu. Meu amigo, você está indo para o inferno. Meu Deus! Porque você está permitindo com que o pássaro tenha feito um ninho na sua cabeça. E aí você criou um padrãozinho. E aí a gente volta no começo da mensagem. Você vai falar assim, não, Deus entende. Não, Deus não entende. Você está pisando no sacrifício de Cristo. Consegue entender? Não, Deus não entende. E ele, tanto que ele não entende, que você vive pisando na bola e ele vive falando, perdoado estás. A minha misericórdia é o motivo de você não ser consumido todas as manhãs. Então é como se Deus falasse assim, bom dia, Gê, tá perdoada. Aí amanhã, bom dia, Gê, tá perdoada. Inclusive, abre um parênteses gigante aqui, esse é o casamento, tá? Se você não está disposto a pedir perdão todas as manhãs, não case. Por isso que o casamento é uma das expressões do nosso relacionamento com Deus. Por isso que lá em Efésios ele fala assim, que ele é o marido e nós somos a noiva. Por quê? Todas as manhãs é perdão. Perdão de novo. Só que você entende que quando a gente fala isso, perdão de novo, Deus fala, perdoado, meu filho. Só que aí na hora que o seu irmão pisa no seu calcanhar, aí ele fala perdão, você fala não. E você fala, eu estou indo para o céu. Não, você não está indo para o céu. Você não está indo. Muito menos vendo a transcendência dele. Que tipo de pensamento sujo sobre os nossos irmãos podem vir sobre nós? Quando a gente julga a partir do que foi feito. É quando a gente mantém a ferida aberta. Porque, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos convivendo junto. Se não tiver problema, nós não estamos convivendo junto. É como se fosse o combo. Vamos ser família espiritual? Vamos. Junto com a família espiritual vem problema. Agora, o que a gente precisa mudar? Não manter a ferida aberta. Porque quando eu mantenho a ferida aberta, eu julgo o meu próximo a partir do erro dele. A gente tem uma língua muito maldizente. Falando mal. Qualquer oportunidade que você tem de ficar quieto, você abre a matraca para falar mal do seu irmão. A gente tem um medo pavorante do silêncio. Só que deixa eu te falar, se não tem nada para falar, fecha a boca, mano. É melhor ficar num silêncio constrangedor no ambiente do que pegar a sua língua e emprestar pro capeta. Você entende que toda vez que você é uma língua maldizente, você está cooperando na obra de Satanás de quebrar a aliança que impede a transcendência? E às vezes são atos bem sutil, às vezes não são coisas gritantes. É sutil, é tipo assim, é um desviar de olhar, tipo a pessoa está vindo e você desvia o olhar, aí você finge que você não viu ela. É quando você evita estar no mesmo ambiente, tipo assim, vamos ter comunhão aqui, mas aí lá fulano vai estar lá, nossa, eu não vou poder ir hoje, estou cansado, com gripe. E aí junto com a língua maldizente ainda vem as mentiras junto, né? E aí tudo isso acontece porque a gente quer ser cordial. Presta atenção, aonde sobra cordialidade, revela divisão. Porque o que é cordial? É tipo assim, oi gente, tudo bem? Você tá feliz?
mas eu não me importo com ele, eu não me relaciono com ele, talvez eu tenha até um problema com ele. Só que eu digo, não, estamos vivendo em comunhão, ó como eu sou cordial. Você não sabe, Dade, o que o Giovanni fez comigo. Eu pego na mão dele, ó. Nossa, é a glória de Deus me visitando, ó. Mano, isso é cordialidade. Cordialidade sem essência é falsidade. Fez sentido? Eu ser cordial sem essência dentro do meu coração, eu tô sendo falso, mano. E aí a gente gosta de apedrejar os fariseus hipócritas. Hipócrita é falsidade. Hoje a gente não usa mais a palavra hipócrita, nós usamos a palavra falsidade. É a mesma coisa. Mesma coisa. É você confessar com a boca aquilo que não está no seu coração, com o seu irmão. Você é cordial. Nossa, olha como eu sou respeitoso. Quem está me entendendo? Existem picuinhas que corroem a nossa unanimidade. E às vezes a gente fica com o coração peludo, não conseguindo enxergar como Deus vê o próximo. E aí você está tão emaranhado em falsas histórias, em testemunhos perjuros, que você não se relaciona mais. E aí, com o tempo, você se torna um desigrejado dentro da igreja. Como ser um desigrejado dentro da igreja? Vir em todos os cultos e agir de maneira cordial. Você é um desigrejado dentro da igreja. E aí eu queria usar uma expressão. Lê, tem como, cara, Deus está me amando, porque Deus me aceita, porque você não sabe o quanto que aquele povo é panelinha e me exclui. Tá, você chegou a Jerusalém Celestial, a igreja dos primogênitos. Não existe espaço para estar desigrejado. Ele não falou, você chegou a Jerusalém Celestial, a turma da igreja dos primogênitos e o pessoal que está ali de boas. Não. Falou, aqui tem uma igreja. Não vejo mais nada no céu. Quem está me entendendo? Vai ficar melhor agora. Vamos lá em Gálatas 5,15. A mensagem está boa, gente? Nossa, isso. Gálatas 5,15 diz assim: se vocês se mordem e arrancam pedaços um dos outros, cuidado, vocês acabarão se destruindo. Estamos comendo o próprio corpo, porque a nossa mesa está devorando os irmãos. Só que, cara, eu queria amenizar um pouquinho, tipo assim, aquele bate-a-sopra, né? Porque nesse mesmo ambiente que Paulo fala assim, cara, vocês estão comendo uns aos outros, cara, a mesa de vocês vocês se devoram, assim vocês vão acabar com o corpo. É nas mesmas igrejas que ele fala assim, vocês são unânimes, têm interesse um dos outros, misturem as entranhas. Então, é possível a gente estar tentando ser família espiritual, mas no meio do processo está devorando uns aos outros. Então faz parte do processo. Porém, você precisa se arrepender, não amanhã, hoje. Para de devorar os seus irmãos, porque talvez o seu culto caseiro está mais fazendo mal do que bem. Porque quando você senta na mesa e fala assim, nossa, a gente teve uma comunhão incrível depois do culto, você só devorou o seu irmão. Cuidado, porque vocês vão acabar morrendo. Então, glória a Deus, gente. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 16. Estamos indo entender, gente? Amém. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 16. O texto diz assim: mantenha-se, porém, distante de conversas ímpias, pois quem se dedica a elas se tornará apenas mais um ímpio, e seu ensino corroerá as pessoas como a granguena. Emeneu e Fileto estão entre eles. Eles erraram o alvo no que diz respeito à verdade e estão pervertendo a fé de pessoas. O burro, mano.
Eu achei que vocês iam ficar mais em choque com esse. Olha que doido. Sabe quando você senta numa mesa que você fica falando mal dos outros, o texto vai dizer que você erra o alvo. Nossa. Porque ele fala assim, Emileu e Fileto é esse tipinho de gente. Eles estão errando o alvo, mano. E mais do que isso, eles estão contaminando. Meu Deus. Agora vamos lá rapidinho. Se o Cleverson não está no padrão, Deus está rejeitando ele, imagina o cara que está pervertendo os outros. Você consegue entender? Tipo, Deus está tipo assim, ei pessoal, vamos levar aí que está errado. Aí fala assim, então Senhor, tem uns fulaninhos aqui que está pervertendo. Deus me livre de cair na mão de um Deus irado. Que vai falar, foi você que contaminou o pessoal? Só que, Leandro, você não sabe a história, eu tenho razão. Mano, você está contaminando as pessoas. Você está errando o alvo. Você está perdendo tempo com discussões vazias e falsos perjuros. Vamos lá, alguém. E aí é massa porque Paulo fala assim para Timóteo, põe um fim nessa discussão. Então, a mensagem de agora é, vamos pôr um fim nessas discussões inúteis. Vamos pôr um fim nessas discussões inúteis. Vou repetir, vamos pôr um fim nessas discussões inúteis. Percebe? E Paulo fala assim, mano, Timóteo, dá um basta nesse rolê aí, bota um fim nessas discussões inúteis que está prejudicando a igreja. E aí tem uma coisa que às vezes a gente, se acontecer aqui na CMD, eu vou sair da igreja. Fui exposto pelo pastor. Uai, o que Paulo fez aqui? Falou, Emileu e Fileto são os traíra. Vamos lá, alguém? Percebe isso? Só que a gente está tipo, não pode. Imagina! E a minha imagem, a minha reputação, eu estou indo para a igreja para experimentar a melhor hospitalidade possível. Eu quero me sentir bem na igreja. Não, nós não fazemos igreja para você se sentir bem, nós fazemos igreja para você ser salvo. E se preciso for, ô fulano, você está com discussão inútil, você está contaminando a galera. Isso ainda é uma chance de você se arrepender, mano. Isso quer dizer que domingo eu não sei nem se eu venho no culto que o Leandro vai falar. Não, mano. A gente vai preservar a ética, mas deixa eu te falar, eu preciso te avisar que se você continuar com essa conduta, você vai perverter e vai contaminar e vai ficar enchendo o saco que Deus não aparece mais. É lógico! Estamos divididos com aparência de cordialidade. Estamos divididos postando foto no Instagram, unânimes. Mas está dividido. A Deus ninguém engana. Efésios capítulo 4, versículo 22. Efésios 4, a gente vai ler a partir do versículo 22. O texto diz assim: por isso, no que concerne ao antigo estilo de vida, dispam-se da velha natureza, porque ela está totalmente apodrecida por seus desejos enganosos. Deixem seu espírito e mente serem renovados e se revistam da nova natureza criado para a piedade, que expressa em si a mesma justiça e a santidade procedentes da verdade. Agora, portanto, despindo-se da falsidade, falem todos a verdade ao próximo, porque estamos intimamente relacionados uns com os outros, como parte de um corpo. Uau! Então, o que eu quero afirmar sobre Efésios 4, então? Que hoje, definitivamente, eu gastei a língua para dizer o seguinte: é uma manhã
para se lavar alianças. É uma manhã para você se despir das velhas vestes. E aí, vestes, o que era para ser lavado lá no Monte Sinai? Vestes. Só que a gente acha que os caras entrou no rio e se banhou. Tomei banho porque Deus gosta de gente cheirosa. Não que Deus não goste de gente cheirosa. Mas tipo, não. Era tipo assim, se resolvam, porque Deus vai vir. Entende? E aí Paulo fala, cara, você precisa se despir dessa velha natureza, dessa falsidade, de ficar mentindo uns para os outros. Fale a verdade, lave as alianças, tire a roupa suja, porque ao terceiro dia eu vou vir. Porque eu quero mostrar a glória, eu quero que o Baipendi seja tocado, eu quero que você seja transformado. Então a primeira transformação da glória é o seu caráter. Pare de falar mentira. Pare de causar divisão. E aí, agora a mensagem começa a ficar boa, porque o que vai ser nos dado? O Espírito que renova a nossa mente. Então eu queria te falar uma coisa. Eu não consigo, você também não consegue. A gente é ruim, mano. Mas a gente recebeu o Espírito que renova a nossa mente. Paulo, quando ele está instruindo a igreja de Éfeso, ele não está falando, vai, fala a verdade. Não, ele categoricamente afirma, o Espírito de Deus vai renovar a mente de vocês. Então eu preciso que você se submeta apenas à renovação da mente pelo Espírito Santo. Espírito Santo, renova minha mente, faz eu amar de verdade, faz eu ver como o Senhor vê, faz eu amar como o Senhor ama, faz eu perdoar como o Senhor perdoa, porque é pelo vínculo do Espírito que nós vamos estar intimamente ligados. Amém? Agora apareceu o Felipe, né? Amém, gente? A gente está caminhando para o final. Vamos lá. Colossenses 3 agora. Colossenses 3, a partir do versículo 9. Cara, esses textos são tão importantes, mas tão importantes, porque, mano, eles revelam o que é ser igreja. A gente tem que tomar muito cuidado para não fazer um clube e chamar esse clube de igreja e achar que estamos caminhando para o céu. Igreja é se envolver com o outro. Que isso não passe desapercebido de nós. E talvez, e só talvez, a nossa igreja é uma igreja que crê muito nisso. Amém! Só que talvez a gente está sendo só cordial. Colossenses 3, a partir do versículo 9. Nunca mintam uns aos outros, porque vocês já se despiram do velho eu, com suas formas de agir, e se revistam do novo eu, que é continuamente renovado em conhecimento mais abrangente, cada vez mais perto da imagem de Cristo. Uau, cara. Esse é o texto que mais traz a nós esperança agora. Porque ele fala assim, gente, vamos trocar as vestes manchadas pelo vida na vida? Porque se você viveu vida na vida, se você de verdade já entregou o seu coração para a igreja, com certeza sua veste já foi manchada. Assim como você já jogou tinta na veste do outro. Você achou que você estava arrasando, mas você estava lá manchando, irmãozinho. Só que eu tenho uma boa notícia para você. Olha o que Paulo vai falar. Revistam-se continuamente. Então o apelo dessa manhã não é um apelo que vai ser hoje e aí nunca mais. Não, vai ser de novo. Por quê? Porque vocês vão se manchar de novo. Mas que bom, porque pelo menos vocês estão se misturando. Só que aí qual é o padrão? Revistam-se continuamente, porque cada vez que mancha e você se reveste, e você não mente, e você não tem discussões inúteis, e você não devora o seu irmão, o conhecimento de Deus vai se tornando abrangente dentro de você, e você vai se parecendo com Cristo.
Porque como eu vou me parecer com Cristo se no primeiro desafio, que o meu coração foi à prova, eu recuso a igreja? Não, eu preciso aceitar a igreja, entrar no processo, trocar as minhas vestes, porque o caráter de Cristo vai ser estampado em mim. E aí, enquanto eu estava pensando sobre isso, às vezes a gente tem medo da convivência. E aí, quando o Josh chegou nas nossas amadas vidas lá em casa, de repente eu chego lá em casa, mano, tem brinquedo. Aonde você imaginar tem brinquedo. E quando vai tomar banho, então, que ele cisma que tem que levar todos os tratores. E aí a gente... Eu também, assim, não pode nem mexer, porque tem trator para tudo quanto é lado no chão. Só que no começo, a convivência estava desagradável. Porque tava tipo assim, mano, eu não consigo, eu vou sentar, ai, tem um brinquedo dele aqui, tem um negócio lá, tá uma bagunça, mano. Então a convivência de misturar a vida tava desconfortável. Só que aí foi isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Parece que você quer uma vida perfeita, Leandro. Então entra num quarto de vidro e viva uma vida artificial. Porque se você não gera, se você não se envolve, se você não pertence, isso é artificial. Isso é casa de vidro. E ninguém suporta ficar numa casa de vidro. Ninguém suporta a falta da unidade, da comunhão. Só que ela é desafiadora. Só que aí então, um dia eu abaixei com o Joshua e eu fiz um comum acordo. Vou afirmar, ó, presta atenção, um comum acordo. Foi, ó, nem para mim, nem para você. Então nós não vai ficar sem brinquedo no banho. Mas também nós não vamos trazer todos. Tá de acordo? Ó, estendi a mão, ele bateu a mão. Aí pegou 2. Aí nós entrou com 2. Eu falei, ó, 2. Antes não tinha nenhum, agora tem 2. Mas também não tem 25. Só que presta atenção como é desafiadora a comunhão. Combinado, Josh? Combinado. Entramos no banho, ligamos a água. Eu quero esse meu trator! Isso é a comunhão. Aí eu falei, o que a gente acordou? O banho, ele é meu e ele é seu. Eu abri mão de ter muito espaço e você abriu mão de trazer muitos. Aí ele falou, então tá bom, pai. E a gente convive bem dentro do banho. Isso é igreja. Vamos lá, alguém? Vocês estão entendendo? Só que às vezes você vai fazer um comum acordo com o seu irmão de uma boa convivência. E no meio do processo, ou você ou ele vai pisar na bola. O que faremos? Vamos devorar? Vou descer lá na Patrícia e falar, eu não aguento mais o Joshua, a gente combinou, olha lá, ele pôs 20 trator, era só 2, olha lá, eu deixei ele, lá. Eu vou, Giovanni, não, larga a mão de ter filho, olha o problema, olha o tanto de brinquedo. Isso é devorar o corpo. Então, se no meio do processo faltou palavra, o que a gente fez? Sentou na mesa de novo. Eu não me escandalizei com o choro dele. Eu não me escandalizei com a opinião forte dele. Nós sentamos na mesa de novo. Falou, vamos recalcular a rota. Não era o combinado? E aí, vamos ser mais profundo? Quem é o maduro dessa história que eu estou contando? Eu. E aí, não vai trazer 25, não vai trazer 25. É só 2. Só que é o seguinte, 2,5. Pega o tratorzinho menor que eu aceito. Como um acordo. É quando você deixa os seus interesses pelo interesse do outro. Vamos lá, alguém. Só que às vezes o seu irmãozinho vai fazer birra. Aí você vai lá e vai contaminar o outro da família e vai falar, ah lá, ó, combinou uma coisa e está fazendo outra. Birrento. Ah, que atitude de criança. Criancinha ele, né? Você faz isso na igreja, irmão. Em vez de você sentar e resolver, você está reclamando pro pastor. Quando é pro pastor, ainda é bom que o pastor fala assim, eu sou sua mãe por acaso? Vai lá resolver com ele. Agora o problema é quando você pega um outro imaturo e fala lá, o Josh é chorão. O cara é chorão mesmo. Aí, você vai fazer sentido. A Elisa vai passar perto do Josh, ela foi contaminada. Ela fala, chorão. É isso que acontece dentro da igreja. E aí, quem que está soprando nos ouvidos? Satanás. Viu? Viver a igreja é incrível. Porque você está mostrando a sua intimidade. Olha só, é eu e o Josh tomando banho. Uma das coisas mais íntimas que existe.
é vinculando um ao outro, é sentindo falta um do outro. Quando eu não sou eu que vou dar banho, ele pergunta, cadê o papai? Cadê o papai para dar banho? Isso é intimidade dos irmãos, mas ela também é desafiadora. Então te convido para o desafio da unanimidade. E esse convite não é do pastor Lê da igreja CMD, é o convite que Deus narrou da transcendência de Deus Pai, dizendo, convivam em unidade para ver a minha glória, porque eu, o Filho e o Espírito somos um. Porque isso é céu. Falei que ia ficar gostosinho? Ficou não? Ficou, né? Então, essa manhã é pra gente colocar as vestes junto. Vamos trocar roupa, gente? Quem vai trocar roupa? Amém? Eu falei que não era uma boa ideia gravar, né? Imagina esse corte. É porque nós não é famoso, né? Imagina se fosse famoso. Esse corte era problemático demais. Mas vamos misturar as nossas vidas. Vamos trocar de roupa de novo. Vamos consertar as manchinhas. Vamos lavar nossas alianças. Vamos nos preparar, sabe por quê? O propósito de Deus nunca foi aparecer para um homem. Deus nunca quis aparecer só para Moisés. Sabe por quê? Se o propósito fosse aparecer para um, a história já tinha acabado. Deus apresentou para Moisés, amém. O mundo encerrou, céu. Só que como o propósito nunca foi aparecer para um, Deus veio, oi Moisés, cadê o povo? Não, o povo não veio. Então você vai ser um mediador de uma aliança que vai caducar. Porque eu vou enviar um filho perfeito que vai ser o mediador de uma aliança perfeita, que é da igreja dos primogênitos. Que aí é um povo, que é corporativo, que é a galera unida, porque Cristo tem o poder de transformá-lo. Você só narra, Moisés. Você entende? Por isso que é de Moisés caducou, ele é narrador. Jesus é aperfeiçoador. Então o convite de Jesus é, deixa eu aperfeiçoar vocês hoje, para entregar vocês para o Pai. O que eu quero, o que você quer, o que eu quero para os seus filhos, para os meus filhos, para os nossos netos, para a nossa cidade, para a nossa nação, ver a Deus, conhecer a Deus e estar com Ele para todo sempre. Então por isso, vamos trocar roupa. Vamos tentar de novo. Vamos sentar e remodular o acordo. Vamos limpar, vamos lavar, porque essa é a glória. E aí eu preciso falar, porque, olha só, se a Vivi não se submeter a esse processo de reverência e temor, que é o padrão do fogo consumidor, sabe por que ela é impedida de entrar no céu? Não é porque Deus é mau, não, é porque se ela entrar assim, ela vai corromper o céu. Porque, você não entendeu o que é ser um. Você vai começar a fofocar. Vocês estão entendendo? Então, você não entendeu como funciona a casa do Pai.